Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje a gente vai dar início à nossa série de aulas de panetones e chocotones natalinos. E eu vou dizer para vocês, essa época do ano é a época do ano que eu mais gosto, porque eu adoro o Natal. Mas antes de começar a nossa aula, eu já quero pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que sair uma aula nova aqui no meu canal, e me sigam nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Então, pessoal, como vai funcionar a nossa série de aulas de panetones? Assim como as nossas outras séries de aulas, eu vou ensinar para vocês tanto nas aulas práticas quanto as aulas teóricas. Por quê? Porque não adianta a gente ter uma receita, a melhor receita do mundo, se a gente não tem a base desse negócio. E o que eu quero dizer com isso? Que para a gente poder trabalhar, para quem vai começar a trabalhar na confeitaria com os panetones, ou quem vai iniciar agora o seu negócio na confeitaria, né? Precisa realmente ter uma base de trabalho, porque não adianta ter a receita se a gente não sabe o que fazer com ela. Então eu vou ensinar para vocês nas aulas práticas como fazer o panetone de frutas, que é aquele panetone tradicional. Eu vou ensinar para vocês também o chocotone, que é o panetone aquele de chocolate, né? Com as gotinhas de chocolate, e vou ensinar também o panetone salgado, que vocês muito pedem para mim a receita de como fazer o panetone salgado, porque isso é uma opção também e porque vocês precisam ter vários públicos para atender. E na sequência também eu vou ensinar para vocês como montar uma tabela, né, que a gente precisa para poder divulgar o produto, como vender, precificar, armazenamento, validade, tudo isso para que vocês realmente tenham um negócio para iniciar nesse ramo da confeitaria, para quem está começando ou para quem já está trabalhando com a confeitaria, mas quer agregar um outro produto, que é os panetones. E a gente sabe que agora chega a época de Natal, é uma época que a gente vende muito, né? Então quem trabalha na confeitaria já sabe isso. E tudo isso para que você tenha uma base para realmente começar o seu trabalho na confeitaria com os panetones. Mas para que isso tudo dê certo, eu preciso que você se comprometa comigo a assistir todas as aulas, a colocar a receita em prática, porque essa é a parte mais importante. A gente precisa treinar e também a seguir passo a passo o nosso curso até o final, para que isso realmente dê certo. Então eu quero que você se comprometa comigo e assista então todas as nossas aulas desde o início até o finalzinho dela. E na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os utensílios, né? O que a gente vai utilizar para começar a fazer essa produção de panetone? Como eu falei para vocês e eu sempre falo em todas as aulas, a gente vai utilizar sempre itens que a gente já tem em casa, de preferência o que tem em casa, pra gente não ter que ficar gastando já no início. Então os itens são bem simples, são coisas que a gente sempre vai ter em casa, tá? Tirando as forminhas que a gente precisa comprar, isso aqui a gente precisa comprar, né? Mas o resto vocês podem adaptar o que vocês tiverem dentro de casa. Assim como os ingredientes, eu não vou solicitar aqui ingredientes que sejam muito extraordinários, porque para quem está começando, dificulta essa parte onde a gente não consegue encontrar os ingredientes. Então a gente vai trabalhar só com ingredientes fáceis, onde vocês vão achar em qualquer mercado, qualquer loja de confeitaria, né, qualquer loja de embalagens. Tudo bem simples e bem fácil para vocês não se perderem e vocês não desistirem aí no meio do caminho porque eu não consegui um ingrediente tal que faltou, então eu não vou fazer. Então não tem desculpa, a gente vai começar com ingredientes fáceis e com utensílios que a gente tem em casa. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente vai utilizar. Então, como eu falei para vocês antes mesmo, né, a gente vai utilizar essas forminhas aqui de colocar panetone, que é as forminhas forneáveis que são descartáveis, que a gente compra em lojas de confeitaria. Vem normalmente em pacotinhos de 10, de 12, de 24 e por aí vai, tá? São bem baratinhas e vocês encontram em qualquer loja de embalagem e de confeitaria. A gente vai utilizar também cambuquinhas, pratinhos ou potinhos pra gente colocar os nossos recheios, porque eu vou ensinar pra vocês recheios maravilhosos pra gente acompanhar e deixar esses panetones muito mais atraentes, né? Porque só panetone a gente compra no supermercado, então a gente vai trabalhar com panetone decorado, com panetone recheado, para vocês atraírem outros clientes para vocês também. A gente vai utilizar também medidores, né, gente? Que é para medir os líquidos, para quem não tiver a balança. O ideal é que a gente tenha uma balancinha, porque isso aqui facilita um monte na hora de a gente pesar os ingredientes. A gente precisa também de colheres, né, de espátulas, colheres normais,
colheres medidoras, uma espátulazinha aqui pra gente poder mexer com a massa do panetone, vocês vão ver na aula prática como funciona, bacia, porque a gente vai trabalhar com uma massa que é bem volumosa, então a gente precisa de bacias, essas bacias plásticas mesmo que a gente acha nas lojinhas de bazar. Aqui a gente vai utilizar também uma assadeira, por quê? Porque eu vou utilizar para poder assar as nossas forminhas de panetone, tá? Depois na aula prática eu vou mostrar como eu faço para utilizar, pra gente não precisar ficar pegando a massa e não ficar apertando e não deformando ela. A gente precisa também de uma grade, tá? Essa gradezinha aqui vocês podem adaptar com a gradezinha aquela do fogão, a gradezinha do forno. Por quê? Porque a gente vai utilizar ela pra gente colocar o panetone depois de assado, para ele esfriar. Então a gente precisa que circule o ar aqui por baixo, e por isso a gente usa uma gradezinha. Mas isso aqui vocês podem adaptar, tá bom? Então, gente, são itens bem simples, né? Tirando a gradezinha, mas que vocês vão poder adaptar com a do fogão, a do forno, a do micro, né? Que tem, às vezes tem uns que tem uma gradezinha, tudo vocês vão poder adaptar. Então, são itens que vocês têm dentro de casa. Então, não tem desculpa, gente, pra gente começar já a colocar a mão na massa. Então, para quem vai começar aqui junto comigo, então já prepara os seus utensílios pra gente começar, então, a nossa produção de panetone na próxima aula. Então, gente, essa aula foi uma aula bem curtinha, era só mesmo para mapear o que a gente vai utilizar agora para começar a nossa produção de panetone e para situar também como vai funcionar a nossa série de aulas, porque eu sei que tem gente que está chegando agora, é a primeira aula que está assistindo, então eu vou deixar tudo bem certinho para vocês, para a gente já começar a nossa produção na próxima aula. E para quem chegou agora e é a primeira aula que está assistindo, eu já quero pedir para que você deixe o teu like e se inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações da próxima aula que vai sair por aí. E me siga nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.